Olá, meus amigos, eu sou o professor Jean Alves Cabral e é com grande satisfação que eu me dirijo a todos vocês que estão me assistindo agora para tratar de uma pauta muito interessante. O livro e o projeto de curso e o curso, no conjunto, Mentalidade Feminina Revelada, produzido pela professora Keila Leão, e que eu tive um papel de coadjuvante em alguns momentos para tratar de alguns pontos muito específicos por conta de minha formação na área pedagógica, administrativa, teológica e na área de medicina, com especialização em medicina natural. E eu quero contribuir aqui com algumas reflexões, de maneira obviamente breve, uma vez que o mais importante para nós que estamos tendo a satisfação de participar deste curso, o importante é acompanharmos o raciocínio que a professora tem para apresentar, por motivos óbvios, Ela é mulher, e uma mulher vai falar, vai apresentar, vai trazer para a cena alguma coisa sobre a mentalidade das mulheres. E aí eu gostaria de prestar alguma contribuição sobre o material que tive a oportunidade de ler, de examinar com muito cuidado, e também apresentar uma crítica em relação ao que eu percebi no conjunto do trabalho. Quero fazer isso utilizando como ferramenta estrutural o índice, porque acredito nele está de maneira bem descrita, assim, de maneira muito clara, a linha de raciocínio e os objetivos estão ali pontuados. Eu devo utilizar 2 gráficos que existem no livro para que eu possa fazer essa reflexão com os amigos aqui e me permitam apresentar uma posição pessoal, obviamente, de minha impressão como homem, do que é que eu percebo em relação à perspectiva exposta pelo trabalho dela. E eu gostaria de dizer aos amigos que o trabalho ele tem 2 aspectos muito importantes. Primeiro, uma visão. Quer dizer, pretender ter toda a visão possível para as mulheres é impossível. Porque cada ser humano tem uma maneira de interpretar, de entender, de perceber as coisas. Então, o que eu percebo é que nós temos neste material uma visão. Uma visão bem estruturada, bem construída, com raciocínios bem claros, que muito vai agradar ao pensamento masculino, e fruto de muito diálogo, de muitas análises, de muitas percepções, sobretudo do acompanhamento feito ao longo de praticamente 3 anos, de manifestações de muitos homens no canal que a professora Keila Leão tem no YouTube. Então, muitos homens manifestam os seus pensamentos, muitos desses pensamentos extremamente grosseiros, outros pensamentos extremamente graciosos, alguns com ponderações inteligentes, outros falando muita bobagem. É o mundo da internet. E nesse cenário, a gente percebe de maneira muito clara que ela teve oportunidade, nesses 3 anos do canal dela, em que ela se propõe debater inteligência emocional, saúde psíquica, qualidade de vida, um bom relacionamento entre os membros da família, a questão da postura das pessoas diante da vida e compartilhar a sua experiência com as outras pessoas, você percebe nitidamente que ela traz para a cena uma visão que ela tem de mundo, de vida, e isso é muito interessante, porque a internet e o mundo virtual está muito cheio de vozes, todo tipo de vozes. Muita gente quer dizer muita coisa, mas quantas pessoas têm se dedicado realmente a tentar construir, junto com os seus ouvintes, daqueles que querem acompanhar, a estrutura de um pensamento saudável, inteligente, positivo, que se propõe a tornar a nossa vida e a vida de todos, um pouco mais saudável, um pouco mais amenizada das suas lutas e adversidades. São poucos os que têm trabalhado e procurado alguma qualidade nessa direção. Então eu enfoco esse primeiro aspecto, de que é uma visão, e que eu gostaria muito que quem acompanhar tenha a sensibilidade de fazer a triagem com cuidado,
para perceber que não se pretende no trabalho impor nada a ninguém, mas criar provocações que forcem as pessoas que estão acompanhando a refletir, a pensar, a repensar a sua própria história e a encontrar o melhor caminho, que obviamente é fruto de uma decisão particular, para ter uma vida mais interessante, mais saudável, mais feliz. Um outro aspecto importante do que eu encontrei nesse projeto, pela leitura dos materiais, pelos vídeos, pelas aulas, é que é uma oportunidade para pessoas que não têm nenhuma noção do que fazer em relação ao trato com as mulheres. E aí eu queria deixar muito claro que quando afirmo isto, tenho como claro na minha cabeça que não estamos falando aqui de um relacionamento sexual com as mulheres, porque a sexualidade é apenas um item no conjunto da experiência de um homem, no conjunto da experiência de uma mulher. E pensar apenas que a mentalidade feminina revelada seria um trabalho para ensinar homens a serem mais vigorosos na questão sexual, mais espertos, além de ser uma aberração, na minha opinião, porque considero uma aberração, porque um homem deve procurar uma mulher e estabilizar a sua vida e ter uma vida saudável. Agora, quem quer pegar 1000 mulheres é um doente. E eu acredito que o trabalho não tem por objetivo estimular doenças, mas estimular cura, não estimular tarados, mas estimular pessoas que querem ser equilibradas, ter uma vida decente, uma cabeça boa. E a gente sabe que cabeça boa não é fácil para qualquer um. Existe uma série de fatores que envolvem a vida de alguém para que essa pessoa possa conquistar uma posição saudável. Isso não é uma opinião minha, particular, que eu tenho. Mas para deixar muito claro para aqueles que obviamente já estão discordando do que acabaram de ouvir, antes de discordar de qualquer coisa, é fundamental que o sujeito que vai discordar, ele tenha no mínimo a dignidade de ler alguma coisa sobre o assunto que ele quer discordar, para não falar bobagem. Eu acho, ninguém acha nada. Ou você tem segurança no que está dizendo, ou você não sabe nada. Existe uma coisa chamada Classificação Internacional de Doenças, CID-10, estabelecida por todas as instituições de saúde que possuem grandeza no mundo. Fruto do trabalho iniciado meados da década de 1950, pós-guerra, e que de lá para cá já sofreu diversas revisões e que tratam de doenças mentais, de doenças psicológicas. E aí você tem uma plataforma de identificação que são doenças. E os transtornos de personalidade ligados a vícios sexuais, se você estudar de maneira séria, vai perceber que é realmente uma calamidade enorme. Mas também existem doenças sob a perspectiva física, em que o sujeito tem desalinhamento da coluna vertebral na região lombar, e isso altera de maneira muito grave o funcionamento de toda a estrutura de circulação sanguínea, linfática, inervação da região escrotal masculina, tanto quanto da feminina. Mas aqui me dirijo de maneira muito pontuada ao que eu chamo de oportunidade. O curso vai evocar diversos pensamentos nessa direção, permitindo que todos que tiverem essa sensibilidade possam acompanhar de maneira muito ponderada as colocações da professora. Então, nesse primeiro pequeno bloco, eu gostaria de enfatizar isto, que nós estamos diante de uma visão e de uma oportunidade. A professora Keila tem uma experiência particular com Deus. Muitas das pessoas que assistem às suas exposições e manifestações podem até não crer em Deus, mas a grande maioria percebe a importância de uma percepção de Deus nas suas vidas. E ela não faz um jogo para a torcida.
O trabalho dela é muito claro, se você assistir diversas exposições dela. Ela tem lives diversas em que ela apresenta-se como cristã, como uma pessoa que quer compartilhar uma experiência também na esfera espiritual. E isso tem um valor extraordinário para homens e mulheres que querem uma vida fundamentada em lealdade e respeito, que é igual a amor. A minha definição de amor é lealdade com respeito. Respeito na sua dimensão plena, lealdade na sua dimensão plena. E para se produzir um projeto de educação emocional que seja consistente, é muito claro que ela tem que se posicionar como mãe, como mulher, como profissional, como cidadã. E aí ela tem uma visão e está concedendo aos amigos e amigas uma oportunidade para perceber um pouco dessa visão, criando uma provocação para que possamos refletir sobre a qualidade de nossa vida, nós, principalmente homens, com as mulheres. E quando digo mulheres, me refiro a todas. Eu tenho convivência com mãe, com filhas, não é? Com avó, com tia, com colegas de trabalho, com a esposa. Convivência com as mulheres. Qual é a mentalidade? Como é que elas se posicionam? Com foco, obviamente, em melhorar a qualidade de vida dessa relação. E eu fecho esse primeiro momento dizendo o seguinte: visão de uma oportunidade. Oportunidade de uma visão. Para aqueles que estão procurando qualidade de vida, eu acho muito oportuno esse curso e o texto do livro que ela coloca à nossa disposição. Olá, meus amigos. Agora, nesse segundo momento, eu gostaria de trazer impressões pessoais que eu tive sobre o livro, certo? Nessas impressões pessoais, eu fiz aqui pequenas anotações que acho que serão muito produtivas para aqueles que realmente quiserem estudar o assunto da mentalidade feminina revelada de maneira muito séria. E eu anotei aqui 6 itens que eu gostaria de brevemente pontuar com os amigos e amigas aqui. Em primeiro momento, há de se ter honestidade no tratamento com os assuntos. Eu acho que uma das grandes dificuldades que muitas pessoas têm no ambiente da internet, e até no mundo acadêmico mesmo, é pegar os assuntos com seriedade e estudá-lo como quem quer ser enriquecido por aquilo que está estudando. Lamentavelmente, existem pessoas que só querem examinar os assuntos para criticar, depreciar, apontar falhas, porque já se sentem intimidadas pelo fato de uma outra pessoa ter apresentado uma visão. Então eu gostaria de posicionar isso assim primariamente, de maneira muito séria. Se você quer criticar, é importante que você leia, que você estude, que você verifique. E que a crítica seja no sentido de somar e multiplicar questões, e não diminuir e dividir. Porque para criar problema no mundo, nós temos gente suficiente. Tá? Então não sejamos nós mais um. Segundo aspecto é que pessoas perfeitas só existem no mundo da psicopatia. Pessoas perfeitas só existem no campo da doença mental. Todos os seres humanos são limitados por forças físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Os seres humanos são limitados por forças sociais. Então você não tem como viver uma vida perfeita, porque você sempre vai desagradar no campo físico, emocional ou social a uma outra pessoa que espera que você satisfaça determinadas necessidades ou aspirações ou perspectivas. Então é muita infantilidade de quem quer que seja imaginar que poderá ser uma pessoa perfeita, infalível. Então eu entendo que o trabalho Mentalidade Feminina Revelada
deve ser analisado sob essa perspectiva. É uma oportunidade de uma visão de alguém que tem se dedicado por 3 anos a compartilhar análises, perspectivas sobre como percebe as convivências emocionais entre as pessoas. E, neste caso, procurando revelar a mentalidade feminina a partir de uma perspectiva claramente enunciada no texto do livro e nas aulas. Em terceiro lugar, a sensibilidade em relação ao foco. O que é exatamente que você, que quer fazer um curso como esse, está interessado? Me parece que, no conjunto da obra, o projeto Mentalidade Feminina Revelada se propõe a apresentar a quem interage com ele uma visão holística das convivências e não de responder a perguntas específicas sobre como é o melhor sexo, como é que eu abordo uma mulher para dominá-la, bobagens desse tipo. Eu digo bobagens não querendo depreciar aqueles que estão em dificuldades para encontrar um relacionamento amoroso e que sofrem por não conseguir. Não é essa a conotação. Mas no sentido de que existem pessoas muito problemáticas que vivem para planejar uma maneira de pegarem quantas mulheres quiserem. Porque acham grande coisa fazer sexo com 1000 mulheres. E acham isso uma satisfação pessoal. Que seja, cada um é cada um. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Por que alguém teria que dar aso às minhas colocações? Todavia, o projeto tem um objetivo que está enunciado no seu texto, que é ajudar as pessoas a terem uma educação emocional, terem acesso a informações que vão melhorar o desempenho da educação emocional e que claramente se pontua pela necessidade de alcançar um foco, melhorar a convivência entre homens e mulheres, ponto. E não servir de instrumento para lascívia, fornicação, prostituição, adultério, coisas desse gênero. Em quarto lugar, eu queria dizer aos nobres amigos o seguinte, e às amigas também, nós só temos uma única vida. E entre o ventre materno e o túmulo, como diria o filósofo espanhol Jorge Santayana, nós só podemos viver intensamente o intervalo. E deveríamos, digo eu agora, ter muito cuidado com a intensidade com que nós nos posicionamos diante da vida, para que não encontremos uma grande decepção no conjunto da obra. Viver uma vida ruim não é um negócio legal. Ter um amor verdadeiro é um grande desafio, na justa medida em que encontrar uma mulher, e falo como homem, que possa ser respeitosa e leal, essas duas características juntas, é muito difícil. Então eu gostaria de dizer, como diz um provérbio da Bíblia, no capítulo 18 de Provérbios, que aquele que acha uma esposa alcançou benevolência de Deus, foi abençoado por Deus. E aí eu queria deixar isso aqui bem claro, de que realmente não é fácil. Agora, ser um homem de Deus também não é fácil. E as pessoas querem pontuar as relações entre homem e mulher apenas sob a perspectiva do sexo, da sedução. E eu acho isso muito pobre para quem tem uma vida completa. Eu tenho uma vida física, emocional, intelectual e espiritual. Eu tenho uma vida profissional, eu tenho uma vida social, eu tenho uma vida que envolve aspectos de relacionamentos com amigos, e eu tenho também questões transitórias, problemas que afetam a minha vida. Então, a minha vida é um conjunto de 8 grandes aspectos. Um cidadão não pode pontuar a sua vida pessoal pelo sexo. Na verdade, todo mundo que coloca o assunto sexo no centro e faz gravitar ao redor a vida física, a vida emocional, a vida espiritual, a questão social, o trabalho, é um doente. Precisa repensar a si próprio, porque um sujeito que fundamenta a sua história a partir do sexo é totalmente desequilibrado. Ele não consegue viver a plenitude de todos os aspectos da vida. Isso falo como profissional de saúde.
E os transtornos estão por aí na sociedade, são muitos. A classificação internacional de doenças, no código F60, apresenta diversos transtornos de ordem sexual, de psicopatias, sociopatias. Então, quem quer ser saudável precisa examinar os assuntos com seriedade. Um próximo aspecto é que o seguinte, e para fechar esse segundo momento, das minhas impressões pessoais em relação ao projeto Mentalidade Feminina Revelada, precisa raciocinar o seguinte: nessa vida, todos nós só temos uma vida única, claro. Nós temos que pensar 4 coisas em relação à nossa convivência. Primeiro, quem são meus amigos? Ou seja, quem é que eu estou ouvindo, com quem eu estou convivendo na esfera da amizade? Quem é que me influencia? Há uma grande possibilidade de alguém que anda junto com alcoólatras se transformar em alcoólatra. E é um vício. Há uma grande possibilidade de quem vive se relacionando com pessoas que usam drogas complicadas, como cocaína, maconha, se torne também usuário. E é muito provável que alguém que viva procurando ambientes onde existam taras sexuais se torne também um tarado. Segundo aspecto, com quem a gente trabalha, isso afeta a nossa vida. Que tipo de trabalho nós fazemos? Qual é o nosso objetivo, nossas metas, o que nós queremos conquistar com o trabalho? As pessoas que estão naquele ambiente vão nos afetar a existência também. Então, eu acredito que se alguém quer uma vida amorosa, saudável, ele deve procurar ambientes saudáveis, porque pessoas saudáveis não procuram ambientes que não são saudáveis. E para bom entendedor, poucas palavras bastam. Em terceiro lugar, com quem eu vou dividir toda a minha vida? Quem é a pessoa que eu vou poder chamar de meu amor e vai estar do meu lado? Eu já disse, amor significa lealdade e respeito. Um homem que não se respeita, não é leal nem com ele mesmo, fica difícil. É claro que você pode ser um homem assim e encontrar uma pessoa que não respeita isso. Mas repense essas coisas com bastante cuidado. Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui para o terceiro momento nosso em relação às minhas considerações sobre o trabalho, o texto. O projeto Mentalidade Feminina Revelada. E eu gostaria de abrir aqui o índice do livro, que serve de fundamento, de base, né, de linha central para entendimento do que se propõe. Me permita, nesse momento, abrir aqui o índice do livro, que está em forma de e-book. No capítulo 1, a professora Keila Leão procura discutir mulher, entender ou enlouquecer. E ela vai abrir um painel onde é o lugar certo para percebermos como pensa a mulher. É com as mulheres. Homens que tentam explicar mentalidade feminina não têm noção do que estão fazendo. É a minha impressão. Porque o sujeito teria que ter um útero, progesterona, estrogênio. Entendeu? O sujeito teria que ter ocitocina em elevado grau, que são hormônios que pontuam as mulheres. E isso afeta toda a estrutura psicológica feminina de maneira absurdamente diferente da dos homens. Isso é tão primário que seria loucura que alguém pensasse diferente. Mas o que eu entendo que ela consegue fazer de maneira interessantíssima é que ela abre um painel com gráficos aqui em o que elas querem,
de tal maneira que já de saída já deixa claro 4 coisas que as mulheres querem e quem participar do curso vai perceber logo de saída. Aí entra na questão das estruturas, que são diferentes, que mencionei há poucos instantes. E aí o que eu acho primorosíssimo, a questão dos temperamentos humanos. Os grandes tipos de temperamentos humanos, que tanto, obviamente, temos em homens e mulheres, e como é que cada um de nós interpreta essa situação e lida de maneira que a convivência comunicativa possa ser saudável. Em que tipo de homem é você? Ela faz uma provocação em quem é o pegador das mulheres, e que eu prefiro não comentar, deixa para quem vai ler, vai acompanhar as aulas. Mas eu me atenho ao que é o sujeito homem, que é uma expressão bem carioca, e eu sou do Rio de Janeiro, e por isso eu sei bem como é que funciona o que é o sujeito homem, né? Sujeito homem, aquele cara que tem palavra, postura, tal. Isso também é uma outra provocação muito interessante que ela faz, mostrando a diferença entre o sujeito homem e o sujeito moleque. Ela abre a imensa necessidade da manifestação do sujeito homem na sociedade atual, e as mulheres estão procurando pelo sujeito homem, as mulheres sérias, que querem família, que querem, sabe, uma estrutura saudável, decente, estão procurando esse sujeito homem aqui. E aí ela abre um grande painel, que eu acho da máxima relevância, que é o painel do quadro mental. E esse painel do quadro mental, do que está no universo feminino, ele é de uma importância ilustre para nós, homens, entendermos como é que é a mente da mulher num painel. Quais são as áreas que foram citadas aqui no capítulo 1, o que elas querem, como é que a estrutura mental e existencial das mulheres se constitui, junta os temperamentos e traz para dentro de um painel mais amplo, em que você pode perceber que existe um quadro mental de percepções da mulher. Abre também a questão da competência sexual, como um capítulo importante, uma vez que grande parte das pessoas que estão interessadas nesse tipo de trabalho, nesse tipo de abordagem, querem entender a questão da competência sexual. O contexto diferenciado entre as expressões românticas e animalescas da natureza humana, a doença na hiperatividade sexual e da impotência sexual, e esse item aqui, 3.2, eu tive uma participação particular, pessoal, direta, profissional nela, gravando inclusive 2 pequenos vídeos onde eu exponho sobre impotência sexual e hiperatividade, 2 problemas muito graves que afetam grande parte dos homens. Ela aborda a questão do ato sexual e do que as mulheres desejam no ato sexual e por que as mulheres devem ser atendidas primeiro do que os homens na questão da satisfação sexual. E aí ela vai criar um ajuste entre a competência sexual e esse painel aqui do quadro mental que foi criado anteriormente. Muito interessante. Passa para um 4º item, que é falando de dinheiro. E aí ela vai trazer para a cena uma discussão sobre quem vive sem dinheiro, os 4 tipos de mulheres sob o ponto de vista econômico-social. Eu já assisti a alguns materiais, alguns trabalhos que para mim são muito fracos, onde os palestrantes, né, os expoentes acham que podem ser reducionistas e dizer a mulher gosta de dinheiro, mulher gosta disso, daquilo. O cara não é mulher para estar se posicionando no lugar delas e fala com preconceito tremendo, quer dizer, burro, se posicionando de tal maneira como se ele pudesse saber o que todas as mulheres do mundo inteiro sabem, sem considerar, por exemplo, mulheres que sofrem abuso, mulheres que sofrem violência, em diversas sociedades e culturas. Então não é todo lugar, em todo mundo que é assim. E você tem lugares em que as mulheres são realmente pilantras, safadas, tem. Mas você tem um cenário de mulheres honradas, decentes. E a grande maioria desses homens que falam isso, a grande maioria, não diria que as suas mães são safadas. Então, há uma falta de entendimento. Ela abre aqui um capítulo interessantíssimo, em que ela vai discutir
que o mundo estruturado em dinheiro, obviamente as mulheres também querem dinheiro. Por que elas têm que ser discriminadas porque querem dinheiro? Parece idiota isso, assim, tão pueril. Mas aí ela vai ajustar também ao quadro mental o painel do sexo e do dinheiro. No 5º capítulo, ela discute um homem inteligente e cativante, e como a mulher vê o homem diante dela, e define o que é inteligência. Pergunta se quem está assistindo o curso, quem está lendo o livro, tem capacidade de entender o que é inteligência. Na sequência, as percepções, né? A percepção imediata da mulher sobre a inteligência masculina, a percepção imediata da mulher sobre a inteligência masculina e dentro da perspectiva da viabilidade de longo prazo, quer dizer, ela vai se juntar com um homem para viver a vida inteira dela com ele. Mas ele é um homem inteligente ou ele é um imbecil? Ele é um cara romântico ou ele é um cara animal? Que tipo de riscos ela traz para a vida dela? O texto é interessantíssimo. E por último, ao concluir os seus raciocínios sobre a mentalidade feminina, ela vai valorizar de maneira extraordinária uma pauta que estará no texto inteiro, que é a hipersensibilidade emocional, que é um dos mais poderosos critérios para se entender mulheres. Sem esquecer que elas são também mães, e a mulher deve ser respeitada nessa condição de abençoada de Deus, criatura abençoada de Deus, para possibilitar a existência de novas pessoas na espécie humana. Vai falar um pouquinho sobre a importância da saúde da mulher. Muitos homens querem sexo a todo custo e não percebem que as mulheres possuem uma estrutura delicada. A importância do diálogo sempre. E aí entra para as notas conclusivas, né? Então, o projeto é muito interessante, porque ele vai criar painéis e gráficos que ajudam os homens a se ver na estrutura, a partir da perspectiva de como a mulher pensa. Então, eu gostaria de indicar como um trabalho excelente. E quero concluir as minhas considerações trazendo para a reflexão, e fechando aqui a minha participação, com um texto da Bíblia Sagrada, ok? Que é este aqui. Está aqui, Eclesiastes, capítulo 9, o versículo 9 e 10. Tá? Eu vou ampliar aqui um pouquinho a tela, para ficar legal para uma leitura. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho que tu fizestes debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então fica aqui a ideia de que o homem deve gozar a vida com a mulher que ama. E amar significa ser leal e ter respeito. Sem essas duas coisas, é impossível que um homem possa sequer iniciar a grata oportunidade de conviver com a mulher e tê-la na conta de sua companheira, de sua amante, de sua esposa, mãe de seus filhos, aquela que cuida, né, do homem, de você, em momentos em que você, se sentindo pressionado por todos os reveses da vida, gostaria de ter um colo em que pudesse pelo menos deitar e descansar. Então eu acho que o texto, o projeto Mentalidade Feminina Revelada, traz às pessoas que têm seriedade na vida, leitura, profissionalismo com relação a essa pauta, uma excelente oportunidade para que se possa não aprender, mas agregar àquilo que já sabemos. Termos oportunidade de uma visão, agregando valor àquilo que já estamos construindo. Porque todos nós já temos alguma concepção, alguma experiência que nos ajuda a seguir deste ponto da vida para frente. Receba meus cumprimentos, um grande abraço
e que Deus nos abençoe e nos ilumine e nos guarde.